O Papa assumiu uma posição fantástica. Ótimo começo de jogo para esse Papa. Em discurso no Vaticano, o Papa Leão XIV fez um apelo à libertação de jornalistas presos no mundo todo. Ele disse que a Igreja é solidária aos profissionais que buscam e relatam a verdade, muitos deles detidos por cumprirem seu dever. O Papa proclamou: a liberdade de expressão é um dom de Deus. Para o Papa, sem verdade não há escolhas livres. Leão XIV também criticou a polarização e alertou para o uso indiscriminado da inteligência artificial na manipulação de narrativas. O discurso do Papa ocorreu na Sala Paulo VI, diante de milhares de profissionais de comunicação. Hoje foi a grande entrevista coletiva dele a todos os correspondentes que cobriram o conclave que o elegeu. Dárcio Bracarense. O Papa é pop. Naquela música diz que o Papa não poupa ninguém, mas esse agora parece que mandou um recado feito para a Praça dos Três Poderes, né? Pois é, na verdade, infelizmente o Brasil faz parte desses países que perseguem jornalistas e normalmente eles precisam fugir. É o caso do nosso Rodrigo Constantino, que por sinal está se recuperando cada vez mais e em breve estará de volta. É lamentável que a gente tenha que receber essa mensagem e encaixar essa mensagem na realidade brasileira. Infelizmente, não parece que não há nenhum espírito cristão, pelo menos no judiciário brasileiro, uma vez que nós temos o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo e tantos outros que são perseguidos e que, se estivessem no Brasil, já estariam presos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Portanto, que o espírito cristão faça com que o vento de liberdade sopre no Brasil. E vamos lembrar, tá? Jesus Cristo, enquanto homem, ele foi filósofo, foi conselheiro, operou milagres, mas ele também foi jornalista, afinal de contas ele trouxe as boas novas. Esse é o trabalho de quem traz a mensagem. Portanto, que as pessoas percebam a importância do jornalismo e o quanto ela faz bem para as democracias. Só numa ditadura os jornalistas são presos. E é muito bom saber que o Papa reconhece isso. Maurício Galante, um Papa norte-americano fazendo um discurso que Donald Trump, o Lourão, adoraria fazer, né? Esse Papa já começou o papado muito bem. Só espero que ele não seja que nem o meu Botafogo, que entra com todo o gás no primeiro tempo e no segundo tempo entrega o jogo. Mas, brincadeiras à parte, o papado é uma coisa muito significativa. A igreja tem propriedades e interesses, e é um Estado autônomo no mundo inteiro. Então, assim, a influência que um Papa pode ter é de perfeito conhecimento dele. Nós temos o Papa João Paulo II, que ele tinha perfeito entendimento do papel dele na derrocada do comunismo, na queda do Muro de Berlim. Então você via naquela época um Papa João Paulo II com os discursos alinhados com Ronald Reagan e a necessidade do mundo, que o mundo tinha em fazer ruir a União Soviética, porque tínhamos um mundo bipolarizado, hoje é multipolarizado, mas o mundo bipolarizado precisava apenas de uma faísca para que uma guerra nuclear se eclodisse, e que quase aconteceu em 1962, que o Kennedy e o Nikita Khrushchev conseguiram evitar. Então o Papa, sabendo da responsabilidade dele, do peso das palavras dele, iniciar uma conferência de mídia com esse tom, eu fico me perguntando se antes de ele fazer o discurso, o pessoal não mandou fax lá para a Casa Branca, aí o Steve Miller deu uma revisada, falou pro Laranjão, você está lidando aí com a guerra no Paquistão e também com o acordo com a China, mas dá uma olhada aqui, vê se tá legal. Tá legal. Laranjão despachou direto lá para Roma e ele leu o discurso aprovado pela Casa Branca. Realmente, seja muito bem-vindo, Papa, ombro a ombro nessa luta, porque temos aí guerreiros da liberdade, como o Dácio muito bem falou, que eles não podem ser abandonados. No one will be left behind. É o lema das Forças Armadas Americanas. Ninguém vai ser deixado para trás. Seja bem-vindo, Papa, temos muito o que fazer. E, Maurício Galante, tem uma que é para piorar ainda mais a situação. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, participou também do desfile militar do Dia da Vitória em Moscou, como parte da gigantesca comitiva de Lula. O senador declarou ser emocionante e profundamente simbólico participar do evento, destacando sua condição de primeiro judeu a ocupar esse posto.
Alcolumbre mencionou os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto e afirmou que essa memória precisa ser preservada. A celebração aconteceu em meio à guerra com a Ucrânia, que já se arrasta há 3 anos e deixou milhares de mortos. Como é que é essa média do Alcolumbre? Fazendo média lá fora e deixando de cuidar da anistia por aqui, né? É triste, né, Galante? Bom, essa é a declaração de uma pessoa com extrema ignorância. O presidente do Senado esqueceu de informar os 9 milhões de ucranianos que morreram de fome no Holodomor, que o Stalin colocou eles em campos de concentração e também tomou as fazendas, as propriedades deles, não deixando que eles produzissem o seu próprio alimento. Não só ele, mas como o Mao também, o Darcio já comentou aqui antes, cerca de 26 a 40 milhões de pessoas morreram na China, na Revolução Popular, de fome. Então, se você pegar o que as ditaduras comunistas, só as comunistas, conseguiram matar ou de fome, ou fuzilado, ou em campos de concentração, ou no Gulag, junta todos eles, o número de mortes de pessoas, né, judeus inclusive, não ultrapassa o número de pessoas mortas em todas as guerras mundiais. Ou seja, o comunismo matou durante a história da humanidade mais do que todas as pessoas que morreram em conflito, combate, incluindo os judeus, os 6 a 6 milhões e meio de judeus que morreram na mão dos nazistas. É uma declaração infeliz de uma pessoa ignorante, não sabe os fatos, colocarem essa cruz, na lapela, esse símbolo na lapela. Eu me recuso a acreditar que o Ministério das Relações Exteriores não tenha um advisor, uma pessoa que fala assim, olha, isso aqui significa isso, aquilo. Você colocando isso aqui hoje, você não só vai estar presente aqui, mas como você vai estar comprando uma briga que o Brasil não precisa comprar. Então o Brasil, não o Brasil, a nação Brasil, esses quadrilheiros estão comprando. Então eu me pergunto o seguinte, está chegando a hora dos comandantes militares do Brasil tomarem uma decisão. Vai haver conflito e não vai ser pequeno. E ele está mais próximo do que nós imaginamos. Apesar dos esforços do Trump para apagar fogo ali aqui, o mundo está confluindo para o bipolarismo, onde que a China usa todos os outros países como satélites e proxies, e os Estados Unidos vai manter a hegemonia dele através da força econômica e da força militar. Resta saber que lado que os nossos generais vão ficar. Porque eu tenho certeza que o povo brasileiro não está do lado dos comunistas. E o comandante-chefe dos nossos generais, ele acha que São Jorge é apenas o padroeiro do time dele, o Corinthians. Tem mais bomba, essa é pra doer, hein? Essa é pra doer. O Estadão se rebela, classificou a visita de Lula a Vladimir Putin como o dia da infâmia da diplomacia brasileira. Isso. O sisudo jornal O Estado de São Paulo publicou um editorial esculhambando a visita de Lula a Moscou como vexame moral e fiasco geopolítico. O texto critica a presença do presidente brasileiro no desfile militar do Dia da Vitória, usado por Putin como vitrine de propaganda bélica. O Estadão afirma que Lula se comportou como um ocidental deslumbrado e voluntarioso, e descartável após servir às ambições do Império Russo. O jornal paulista acusa Lula de compuscar a memória dos combatentes da Força Expedicionária Brasileira que lutaram contra o fascismo. O editorial do Estadão também considera que o Brasil se afasta das democracias e se alinha ao novo eixo do caos, sem ganhar rigorosamente nada em troca, Maurício Galante. Estadão nervoso, hein? Mas parece que com razão. Nervoso é pouco. As Forças Armadas brasileiras, depois do dia da perfídia, agora estão vivenciando o dia da infâmia. Que foi o dia da infâmia, realmente, quando o seu comandante em chefe decidiu prestigiar 26 ditadores fascínoras comunistas na Praça Vermelha, comemorando o dia da vitória, que na verdade foi um dia da derrota. Porque o Brasil foi o único país da América Latina que enviou contingente para lutar na Itália, junto com o general Mark Clark, do 5º Exército Americano, já falei aqui no comentário anterior. Sem os soldados brasileiros na Itália, que hoje são mais respeitados na Itália do que no próprio Brasil, e infelizmente, e é onde tem o maior cemitério militar do Brasil, fora do Brasil, que é em Pistoia, eles mereceriam 80 anos desse feito histórico, da tomada de Monte Castelo, Montese, Fonovo. O chefe das Forças Armadas resolveu ignorar esse fato e foi comemorar com ditadores, fascínoras, tudo que os nossos soldados, nossos pracinhas, milhares deles, mandamos 25 mil soldados na Força Expedicionária Brasileira,
sob o comando do Marechal Mascarenhas de Moraes. Força Aérea, que não existia naquela época, era o Grupo Aéreo Brasileiro, fez um trabalho excelente, foram condecorados como um dos melhores esquadrões da Força Aérea, o Santa Poa, na Itália, de bombardeiros P-47, e milhares e milhares, mais de 2.000 marinheiros morreram no Atlântico, sendo torpedeados por submarinos alemães e italianos. Então, assim, esses soldados, o último sacrifício que eles deixaram para ajudar, de alguma forma, o mundo restabelecer a liberdade e a democracia, eles veem hoje a sua lápide cuspida pelo próprio comandante em chefe das Forças Armadas. Literalmente, o Lula cuspiu na lápide desses soldados, não compareceu em nenhuma cerimônia no Brasil. Marinha fez cerimônia, o Exército fez cerimônia, a Força Aérea também, não compareceu à cerimônia linda que teve lá na Itália, os alunos das escolinhas lá italianas compareceram, e cadê o comandante das Forças Armadas? Ele não é comandante de nada, ele é comandante da quadrilha que assalta o Brasil, e esse foi realmente o dia da infâmia para as Forças Armadas brasileiras e para quem chama esse país de nação e pátria amada Brasil. Chefão dos melancias, uma vergonha total, nota -13. Enquanto isso, mais vexame. Vocês pensam que o negócio é simples, mas não é não. Lula usou um símbolo banido da Ucrânia durante um desfile militar de Putin na Rússia. Pegou mal esse negócio. Ele usou a polêmica fita de São Jorge durante celebrações do 80º aniversário da vitória soviética contra os nazistas em Moscou. Símbolo de listras laranja e preto, originalmente usado para homenagear soldados mortos em combate, ganhou conotação política como emblema de apoio ao governo Putin e à guerra na Ucrânia. A fita de São Jorge foi banida em vários países, especialmente em repúblicas soviéticas, e o seu uso é considerado crime na Ucrânia por simbolizar apoio à invasão da Rússia. Além de Lula, outros líderes, como o presidente chinês Xi Jinping, também adotaram o símbolo sugerido pelos organizadores do evento. A CNN entrou em contato com a assessoria de Lula e aguarda uma resposta sobre o uso do símbolo controverso. A gente nem pediu a opinião de Lula sobre assunto nenhum, porque sabe que nem vale a pena. Agora, será, pessoal, que ele confundiu a fita de São Jorge com o fato dele ser corintiano, ou porque ele é, na verdade, um comunista enrustido convicto? André Marcílio, você se arrisca a responder essa? Voltou? Então, manda bala. Olha, o Lula, você está falando que se o Lula é um comunista enrustido? Essa é a pergunta? É um desafio para você, um craque da liberdade de expressão. O Lula, ele não é um comunista enrustido, ele é um comunista convicto. Agora, o problema é que ele é um comunista daquilo que ele acha que é o comunismo, né? Então ele é um comunista prático, ele é um comunista daqueles que nunca leram absolutamente nada sobre comunismo, mas acreditam que comunismo é uma coisa bacana, bonito, é charmoso, sabe aquela coisa de quem é comunista na faculdade para poder chegar nas menininhas. É por aí que o Lula tocou a vida dele. Tanto que quando é para ele lidar com banqueiros, ele deixa de ser comunista e passa a ser outra coisa, e assim por diante. O Lula, ele é um cara que ele samba conforme a música. Esse é o ponto. Só que quando você samba conforme a música e tem 80 anos, chega no momento que você já não tá mais nem aí para ninguém e vai sambando a sua própria música. E a música que ele tem sambado é em cima do nosso caixão. E aí o samba atravessa completamente. Dárcio Bracarense, olha que barbaridade, que a gente é uma atrás da outra. A Confederação Israelita do Brasil classificou as declarações de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas como antissemitas e irresponsáveis. A entidade também critica a fala do presidente em Moscou, onde ele afirmou que Israel comete um genocídio em Gaza sob o pretexto de matar terroristas. A CONIB afirma que acusar judeus de matar crianças é uma das formas mais antigas e deploráveis de antissemitismo. A organização aponta que Lula omite a responsabilidade do Hamas no início do conflito e ignora que o grupo se esconde atrás da população civil. A entidade também alerta que o presidente parece querer criar problemas para a comunidade judaica no Brasil ao promover o antissemitismo entre seus apoiadores. Lula e Israel realmente parece algo que não dá para conciliar mais, né, Dárcio Bracarense? Na verdade é o Lula e o Ocidente, né? Se o nosso espectador perceber direitinho, está tudo encadeado, está tudo ligado. Ou seja, a gente começou com uma matéria que tratava da defesa do Ocidente, as ações do Trump na defesa do Ocidente. E é óbvio que a tradição, a cultura, a história do povo judeu está intimamente ligada com isso.
Sem o povo judeu, a gente não teria o Ocidente da forma que ele é. E o Lula é o inimigo do Ocidente. E ele está associado com tudo aquilo que pretende destruir a forma de vida que deu mais liberdade, prosperidade para o ser humano. Essa é a única verdade. Veja, é tão curioso porque existem várias teses que estão sendo reveladas para a população na cara de todos. Na pauta anterior, a gente falou sobre um símbolo que começou a ser utilizado no Império Russo. E o Estadão falou sobre o ímpeto da Rússia de recriar o Império Russo. E quem estava lá? O Lula, utilizando o símbolo dos czares. Veja só que curioso tudo isso. Né? Então, todas aquelas teses, o Olavo de Carvalho, que falava sempre sobre isso, a gente começa a perceber que tinham razão de dizer, porque haviam lido e agora a gente está tendo a oportunidade de assistir. O Lula não é necessariamente um comunista, nem um antissemitista ou um defensor de qualquer tese. Ele é um sujeito esperto que enxergou no conflito uma forma de se dar bem. Era alguém que estava tomando a sua cervejinha no ABC e enxergou um conflito e falou, tá aí, vou entrar nessa aí e me dar bem de alguma forma. E está fazendo isso, tem 80 anos. É isso. Enquanto isso, a gente vai torcendo para as coisas melhorarem no mundo. E quem vai fazendo isso acontecer chama-se Donald Trump. Estados Unidos e China anunciaram um acordo para suspender a maioria das tarifas impostas durante recente impasse comercial, estabelecendo a descalada em 90 dias, enquanto negociações formais vão continuar. Após a estratégia de pressão máxima de Donald Trump, ambos os países reduzirão tarifas para 10%, abaixo dos patamares de até 145% dos Estados Unidos e de 125% da China, impostos durante o auge da tensão comercial, quase uma guerra fria comercial. A declaração conjunta entre Estados Unidos e China foi divulgada após 2 dias de conversas em alto nível em Genebra, confirmando a criação de um mecanismo bilateral para continuar as negociações. Único ponto mantido: tarifas de 20% sobre produtos chineses ligados à produção de fentanil. E essas aí continuarão vigentes. Droga, o Lourão não quer saber dela, demonstrando a preocupação dele com a crise dos opioides. O acordo comprova o sucesso da estratégia de Trump de usar tarifas elevadas como ferramenta de pressão, enquanto mantém o piso de 10% para proteger também a indústria norte-americana, que inclusive vai ser em grande escala transferida para a Índia. Maurício Galante, como é que os americanos receberam a informação desse acordo muito bem costurado por Trump, que mais uma vez se mostra o negociador que ele é, né? O acordo comercial entre os Estados Unidos e a China não está ratificado ainda. Isso foi apenas a primeira reunião em que deu-se 90 dias para que se faça um contrato e que se ratifique e as bases sejam seguidas pelos países. O fato é que há semanas eu venho falando isso, inclusive se me seguir nas redes sociais, no Instagram, mauriciogalante.us, eu já falei que a China tinha a posição mais frágil nessa mesa de negociação. A China tem 3 vezes a dívida do seu PIB, a sua dívida interna e externa é 3 vezes o seu produto interno bruto, e os Estados Unidos é apenas 20% o seu produto interno bruto, a mais do que o seu produto interno bruto. Então a China entrou muito fragilizada nessa negociação. Houve uma desaceleração das indústrias na China há mais de 2 anos. Nos últimos 3 meses, déficit industrial, ou seja, ela não consegue vender os produtos que produz, salários atrasados. A Goldman Sachs, semana passada, anunciou que quase 16 milhões de empregos estão em risco na China. Você tem 40 bancos na China fecharam só na semana passada, porque as pessoas não têm como pagar as suas dívidas, os seus empréstimos. E aí você vê a China tomou uma cacetada dessa, 145% nas importações. Basicamente foi um bloqueio comercial. Nada entra, nada sai. Então, o Xi Jinping não tem outra opção. Vários protestos espalhando pela China, no nordeste da China, em várias cidades, pessoas subindo nos prédios e se ameaçando se atirar dos prédios se não recebessem o salário de 3 meses atrasados. Então, essa negociação, semana passada já foi anunciada aqui, sábado eles se reuniram e, obviamente, que a China não ia sair dali sem, pelo menos, pegar um refresco para não ter que encarar a sua própria população, porque no regime comunista, o Darcy sabe muito bem, eles estão a um passo de uma revolta tirar o mandatário do poder. Dácio Bracarense, jogada de mestre do Lourão, né? Mais uma para variar. Sim, perfeito. E digo ainda que, na verdade, ele está enxergando muito à frente.
Serrão e Galante, existem projeções que dão conta de que, se continuasse do jeito que estava, com essa rota da seda sendo construída, a China que já comprou praticamente a África inteira, a China construiu só na África 82 centrais elétricas, mais de 30 portos. Imagina o que é isso. Então, se continuasse do jeito que está, a gente teria, em breve, a China como a primeira potência, a Índia como segunda, Estados Unidos como a terceira, a Indonésia como a quarta e o Brasil como a quinta potência se continuasse nessa toada. Isso significa, imagine só, olha como é que o eixo do comércio do mundo e da riqueza do mundo simplesmente está sendo modificado na nossa frente. Isso significa que as potências ocidentais da Europa simplesmente deixariam de ser potências. O G5 mudaria no mundo. Vocês têm noção? Isso está acontecendo nesse momento. E o Trump já entendeu tudo isso. E ele está tentando salvar o Ocidente. E o mais assustador disso tudo é que os ocidentais não estão entendendo e parece que não querem ser salvos. Ou seja, a gente está diante de uma mudança drástica, não só do comércio no mundo, mas da nossa forma de vida. Porque eles não só negociam, eles entram e mudam o nosso modus vivendi. Isso eu acho que está muito claro na história das relações da China com os países com os quais eles têm relação comercial. Portanto, eu só posso observar com bons olhos, eu acho que ele conseguiu o que ele queria, e vamos ver agora o desenrolar dessa situação. Nessa tensão bipolar do mundo, eu só vejo a Europa sendo desidratada, Serrão e meu amigo Galante. Posso complementar, Serrão? Pode, Galante, sim. Complementar. Então você entendeu, Dácio, por que o Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o primeiro país que ele visitou na América Latina do Sul foi ao Peru, onde o Biden estava lá com o Xi Jinping em outubro, inaugurando o porto de Xangai. Então ele chegou lá, vocês viram, até coloquei no meu Instagram, o discurso dele foi: nós estamos aqui para não deixar parar com a expansão da China nos países da América do Sul, porque eles fazem negócios, endividam os países, como ele bem falou lá na África, endividam os países, e os países não têm como pagar, eles tomam o território, tomam as empresas e tomam basicamente o país. Então, os Estados Unidos entendeu que a prioridade total é a defesa do hemisfério ocidental. E entendeu também por que já estão comentando na mídia que o Trump está de olho na base aérea de Natal e na ilha de Fernando de Noronha, que foi um investimento feito na Segunda Guerra Mundial. Se não fosse a base aérea de Natal, que era a maior base americana fora dos Estados Unidos, e a ilha de Fernando de Noronha não teriam apoio aéreo e apoio naval para invasão na África, que foi o que possibilitou tirar as tropas americanas para fazer o desembarque no dia D. E o Brasil, a gente vai falar mais tarde sobre isso, tem um papel principal, tem um papel muito importante em enviar suas tropas lá para ajudar a segurar o fronte na Itália, enquanto eles poderiam fazer o desembarque na Normandia. Ou seja, o Brasil tem mão nessa luta contra nessa restabelecimento da liberdade, contra o eixo do mal. E os Estados Unidos hoje não vai perder a oportunidade de fazer acontecer novamente. E o brasileiro vai lá comemorar com os comunistas a vitória deles na guerra. Daqui a pouco a gente vai falar disso no Braddock Show. Enquanto isso, o presidente Donald Trump anunciou que conseguiu mediar um cessar-fogo total e imediato entre Índia e Paquistão após uma noite de intensas hostilidades. O conflito havia escalado perigosamente quando a Índia atacou 3 bases aéreas paquistanesas com mísseis de longo alcance e o Paquistão respondeu com a Operação Bulyan Marsos contra 6 bases indianas. O secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente J.D. Vance participaram diretamente das negociações com primeiros ministros Modi e Sharif, trabalhando literalmente a noite toda. O senador republicano Markwayne Mullin elogiou a forte liderança de Trump e afirmou que se ele estivesse na presidência em 2022, nunca teria acontecido nada disso. Ministros das Relações Exteriores de ambos os países confirmaram o acordo e anunciaram a abertura de canais de comunicação entre governos e militares. Galante, é isso. Está travando, evitando a escalada de uma guerra que a gente não sabe como poderia acabar e que ainda causaria uma confusão danada. Porque ali, como é que ficaria a posição contraditória da China? A China apoiou o Paquistão, com armamento, e a Índia, que utilizou os aviões moderníssimos da França, estava começando a tomar pau nesse conflito. Então, para o americano que tem visão estratégica, interesse imediato na Índia, perder aquele conflito ali não valeria a pena não, Então, de novo, a diplomacia americana mostrou seu pragmatismo e força, O interessante nessa desescalada entre a guerra
entre o Paquistão e a China foi o engajamento direto do J.D. Vance, presidente americano, e do Marco Rubio, secretário de Estado. Semana passada o Trump já deu entrevista coletiva dizendo, olha, não tem terceiro termo para mim, aqui os meus substitutos naturais são o Rubio e o J.D. Vance. E já abriu francamente a disputa para quem vai assumir o cargo depois que ele sair. E olha que eu digo, se manter a dobradinha os dois juntos, que não interessa quem seja presidente e vice-presidente, os Estados Unidos vai estar muito bem servido. Vou ajudar aqui os Braddocks, essa frase aí, Bunyan al-Marsum, está no Corão, e quer dizer um muro construído com metal derretido. Olha que coisa terrível, metal derretido. Né? É uma operação que eles atacaram a Índia, revidaram o ataque que a Índia fez às bases dos terroristas, que são muçulmanos, invadiram a parte da Caxemira, que são hindus, mataram 26 pessoas e tomaram de represália um ataque da Índia, e essa guerra continua se escalando. Só que alguns repórteres aqui nos Estados Unidos noticiaram que sábado houve um informe, a diretoria de National Intelligence informou que teve um informe muito grave sobre a escalada da guerra, possivelmente sim, a perda de controle do tamanho da escalada, e isso acendeu o alarme na Casa Branca, e o Trump pessoalmente teve que ligar para o Modi e persuadir ele a abaixar o tom e reduzir os ataques. E ele pessoalmente intermediou a ligação entre os dois primeiros ministros, e o cessar-fogo ainda é frágil, entrou sábado, continua em cessar-fogo até hoje, e espero que as duas nações não voltem a se agredir. A guerra ali, a treta ali é uma coisa só, é água. A água dos rios hindus ali, a Índia tem controle, ela representa 50%, ajuda a 50% da mão de obra do Paquistão, e 25% da economia do Paquistão, ela depende dessa água. E a China, que tem controle de 10% da região da Caxemira, sim, deu armas para o Paquistão, e aí você está vendo o bichinho chinês aí, está em tudo quanto é lugar, né? Está na África, está ali no Peru, também está lá no Paquistão, também está mandando tropa lá na Ucrânia, que prendeu os soldados chineses lá na tropa na Ucrânia, e também está na mesa de negociação em Genebra. Os caras estão se espalhando pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos já sabe disso. É proxy war, com certeza, e é muito bem que eles conseguiram fazer um cessar-fogo, tomara que perdure para muito mais tempo, para uma paz, um acordo de paz. E também estão os chineses em olho grande no Brasil, em grandes negócios que eles estão fazendo por aqui. Agora, Trump se promove a paz por um lado, também tem sua guerra particular. O presidente norte-americano assinou um decreto que implementa preços de medicamentos da nação mais favorecida, prometendo reduzir valores em até 90% dos remédios. Qualquer que seja o preço mais baixo pago por um medicamento em outros países desenvolvidos, esse é o preço que os norte-americanos pagarão. Foi o recado do Trump. A medida determina que pacientes americanos poderão comprar medicamentos diretamente dos fabricantes, ignorando intermediários que encarecem os produtos. Trump criticou o sistema atual. Com apenas 4% da população mundial, as empresas farmacêuticas obtêm mais de 2/3 de seus lucros na América. O secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., emocionado, afirmou: "Nunca pensei que isso aconteceria em minha vida. Finalmente, temos um presidente disposto a defender o povo americano." Que inveja ouvir um negócio desse, hein, Darcio Bracarense? Já pensou se a gente pudesse dizer, temos um presidente hoje no Brasil defendendo o povo brasileiro, mas ele está lá na Rússia, na China, está no raio que o parta, né? Pois é, e já tivemos, né? Tivemos um presidente que defendia o povo brasileiro, sobretudo contra a indústria farmacêutica, enquanto governadores calça apertada montavam escritórios na China. Vejam só, grande fabricante de uma vacina que, no final das contas, não resolveria nada e foi superada por outras que não só não resolveram de forma adequada, como trouxeram problemas também. O Trump está surpreendendo. Na pauta passada, ele estava acabando com as guerras. Afinal de contas, ele não seria o homem que colocaria o mundo na Terceira Guerra Mundial? E agora ele defende a população americana, ou melhor, defende a moralidade. A gente sabe que nesse mercado existe, sim, interesses amorais, interesses que muitas vezes atentam contra a saúde pública, e existem outras questões que não têm nada a ver com a saúde da população. O Donald Trump está fazendo aquilo que um presidente conservador faz, aquilo que um presidente conservador tentou fazer no Brasil. Mas, infelizmente, por aqui, o sistema, que faz parte, sim, também dessa indústria farmacêutica, conseguiu tirar o Brasil da rota da saúde. Espero que os Estados Unidos consigam seguir nessa direção, meu amigo Serrão. Maurício Galante, o Trump também, nessa medida, ele acaba dando uma traulitada
na indústria farmacêutica, mas diretamente nela, indiretamente naquilo que ela controla. Aí nos Estados Unidos, as principais indústrias farmacêuticas também têm membros de seus boards sentados nos conselhos de administração das grandes empresas de mídia. Então, Trump está aplicando um remédio curioso para restabelecer a verdade na América, não é isso? Sim, é a indústria da hipocrisia, a indústria farmacêutica. Nos Estados Unidos, o que você lida com saúde, por exemplo, vou dar um exemplo, a indústria de álcool, você não pode ter um bar ou restaurante e comprar direto da cervejaria ou da destilaria. Você tem que comprar de um intermediário. Isso é lei federal e lei estadual. Foi isso que o Trump fez, ele quebrou esse monopólio, quebrou o monopólio dos distribuidores, que é onde fica 50% a 75% dos lucros do preço do remédio. Então agora ele autorizou as farmácias e o revendedor direto, que a gente chama de retailer aqui, e também as pessoas comprarem direto dos produtores. Já existe remédio aqui, que seria o genérico do Brasil, existe isso. Também, ele está sempre lá no fundo da prateleira, lá embaixo, e ninguém sabe o nome dele. Claro, para você comprar o mais caro que está à sua frente. E esse lobby da indústria farmacêutica com os médicos para receitarem mais que o devido e para os farmacistas manipular mais do que o necessário e ganhar comissão de venda. É isso que causou aqui nos Estados Unidos uma crise de opioides de mais de 50 mil jovens por ano morrendo de overdose. É uma crise sem precedentes. Uma crise sem precedentes. A China, ou de novo a China, tem um papel nisso, do fentanil. Então, os produtos base, o fentanil é produto base para os opioides, né? A gente chama de painkillers aqui. Quem tem problema neural, problema de fratura ou está se preparando de cirurgia, toma o opioide que tem o fentanil. Muito pequenininho, o fentanil é muito... uma dose pequena pode te matar. Então, os produtos base do fentanil são enviados para o México, para os cartéis mexicanos, e lá eles fazem o fentanil e entra na fronteira, que estava desguarnecida. Hoje 99% das invasões da fronteira pararam. Então todo mundo tem a mão de sangue nisso. Tem a indústria farmacêutica, os médicos e farmacistas que ganham comissão também, querem só ganhar dinheiro também, tem mão suja de sangue. O governo do México, que faz vista grossa para os cartéis, também tem mão suja de sangue. E a China também tem mão suja de sangue. Então, numa cartada só, ele vai fazer ruir todo esse castelo de hipócritas mercenários. Muito bom. Olha, recebemos aqui um superchat da Juliana Sá de Carvalho. Liberdade para os reféns do 8 de janeiro. Estamos contigo, Juliana. Obrigado pela mensagem. Dácio Bracarense, seu adendo a esse comentário do nosso Maurício Galante. Completando a informação que começa contigo, Serrão, craque da mídia, sabe tudo da comunicação, você disse sobre a influência dessas big pharmas na mídia. Pois eu quero que a população perceba. Cadê aquela propaganda do compre aquele chocolatinho que tem o formato daquele produto que a Débora utilizou? Cadê a propaganda do não esqueça a minha bicicleta? Cadê a propaganda do deu duro, tome alguma coisa? Enfim, sumiu tudo. Por quê? Porque o Conanda tem resolução que proíbe propaganda voltada para criança. Não pode ter imagem de criança e nem animações gráficas. Vejam só. Tem o CONAR, tem uma série Anvisa que proíbe fazer uma propaganda, praticamente você não consegue fazer uma propaganda de um biscoito. Mas se tomou aquele negócio, a dor sumiu. Tem aquela pomadinha da noite que passa no peito e melhora. Tem o outro que é que melhora o estômago. E, enfim, as propagandas de medicamentos estão aí à torta e à direita. É só parar para perceber. E aí você vai saber o seguinte: quem paga a banda, escolhe a música. Com certeza absoluta, esse provérbio deve ser até provérbio chinês, se bobear, hein? A coisa não é fácil. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.